te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos implora e gloria de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, no versículo de 14 a 20. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ô gente sem fé e é perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade eu vos digo, se vós tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, direi a esta montanha: vá daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossíveis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, no seu Santo Evangelho, fala de um pai que vai até Jesus suplicando que ele curasse o seu filho que tinha um problema grave de epilepsia. Aqui o que a liturgia quer nos ensinar, nós vamos viver amanhã, Dia dos Pais. E hoje a liturgia nos traz um pai que vai até Jesus, se coloca em súplica, né? De uma forma assim bem profunda,
se ajoelha na presença de Jesus e pede a cura do filho. E Jesus então até questiona, porque ele já tinha procurado os discípulos, mas os discípulos não tinham conseguido expulsar o mal que estava naquele menino. Mas o que nos chama muito a atenção é a questão do pai. O pai, uma casa que tem um pai que ele é de oração, a graça sempre vai reinar naquela casa. Então, mas como então o que precisamos buscar? Porque fala aqui que os discípulos não conseguiram, porque a fé estava pequena demais, demasiadamente pequena. Então esse pai, se ele chegou a esse ponto de se prostrar aos pés de Jesus, e prostrando aos pés de Jesus o filho dele foi curado, isso quer dizer que ele tinha feito um caminho. E qual o caminho que imaginamos que esse pai deve ter feito para chegar a ponto de ter uma fé que consegue com que o filho dele seja curado? Ele deve ter conhecido Jesus, ouvido Jesus e feito alguns sacrifícios para poder estar lá, encontrar com Jesus, para que Jesus fizesse então o milagre acontecer. Trazendo para a nossa vida, amados irmãos e irmãs, para que tenhamos fé, o que a liturgia quer nos ensinar? A falta de fé ou a fé que reina e que faz com que os milagres aconteçam? O impossível não acontece para Deus. Deus não tem impossível. Mas muitas vezes para nós esse impossível se manifesta por causa da falta de fé. Então, para ter fé, a gente precisa ter uma comunhão com Deus. Precisa ter a proximidade com Deus. E essa proximidade com Deus, para levar nós a uma fé inabalável, ela precisa de escutar Deus. Esse é um caminho, escutar Deus, ouvir a palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus, fazer da palavra de Deus uma oração orante, uma escuta da palavra orante, fazer algum sacrifício. Isso faz levar o homem a ter fé, a acreditar. Porque muitas vezes a gente faz só a vontade humana, não faz a vontade de Deus. Então, se você tem uma escuta da palavra, se você tem uma vida de oração, se você tem um compromisso com os sacramentos, né, principalmente a Santa Missa, Eucaristia, isso vai levando você a uma intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus vai levando você a acreditar. Então, essa fé não vem do nada, vem de uma ação, vem de uma decisão, vem de uma atitude. Porque se nós não buscar, nós não vamos ter. Essa fé, ela só vem de Deus, a conhecer Deus e ver o poder que Deus tem e acreditar, e aí a gente vai acreditando. Mas precisa de um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido é o caminho da oração, é o caminho da escuta, é o caminho da participação, é o caminho da entrega, o caminho da disposição de seguir Jesus Cristo. Então, tudo isso faz com que a nossa fé ela cresça. E aí, crescendo a nossa fé, nós vamos, não vai ter mais também, como não tem para Deus impossível, não vai ter para nós também. Então, que Deus possa nos ajudar, amados irmãos e irmãs, viver uma relação com Deus que leva nós a acreditar plenamente. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus
que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.